Hoje a nossa temática ainda é tristeza. Nós iniciamos ontem que está ligada à questão do peso, do pesar, da mágoa, de uma aflição que acomete a gente. Isso pode acontecer em resposta a um estímulo interno, quando você se lembra de algo que te causou algum tipo de dor, quando está ligado às memórias de decepções ou algo do tipo, e pode responder também a um estímulo externo, né, que é aquele do momento, quase que imediato, quando você sofre algum tipo de decepção, quando você sofre algum tipo de perda. Inclusive, o texto que nós usamos como base ontem, o registro de João, em que Jesus metaforiza a tristeza sentida pelos discípulos como uma mulher prestes a dar à luz. Ela sente tristeza por causa da dor. E ele estava falando exatamente da tristeza que os discípulos estavam sentindo por conta da dor de perder o Senhor Jesus com uma morte trágica, ao tempo que Jesus fala também que depois daquela breve tristeza haveria uma alegria que ninguém poderia tirar deles, jamais, que é a alegria da ressurreição. E certamente a aplicação não está só ligada à ressurreição do Cristo que 3 dias antes havia morrido, mas também à eternidade que seria alcançada pelos discípulos que porventura, né, com certeza, viveram momentos de aflição durante a sua vida. Hoje, mas rapaz, cadê a colherinha do carinha lá? Não é brincadeira, não precisa trazer não. Com uma colher desse café, você quer um pouco ou não? Gente, que café maravilhoso, que café lindo, que café gostoso. Ah, tá, me dá aqui. Esses dias eu estava vendo, eu só assistindo a um programa de televisão, e o apresentador fez isso aqui. Eu achei uma coisa extraordinária. Apesar que na Inglaterra você não pode fazer o círculo completo, você sabe, né? Deixa eu te dar uma aula de etiqueta. Na Inglaterra você não pode fazer o círculo completo. Você tem que fazer aqui na metade, até a metade. A parte de cima você não pode enrolar não, que é falta de elegância. Isso aqui é que você não pode fazer. Isso é deselegantíssimo. Fazer uma coisa desse tipo aqui na Inglaterra, Deus me livre. Quando eu estive lá com o Príncipe Charles, depois eu voltei, tive que conversar novamente com a rainha. Como é que é o nome dela? Eu aprendi tudo isso lá. O café é maravilhoso. Tá passando a hora, né, filha? Mas ainda dá tempo. Hoje é só um bate-papo normal. O pessoal se sentir em casa, tranquilo, né? De boa. Mais um golinho, né? Terminar logo, né? Mais um. Gente, que café bom, gente. Obrigado, filha. O café tá maravilhoso. A boca não para de salivar devido ao sabor extraordinário do café, né? Que vai de canto a canto da boca. Depois eu vou ensinar vocês a respeito dessas propriedades do café. Então, voltando ao nosso tema, hoje a nossa base vai ser 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Que a palavra de Paulo aos Tessalonicenses não está inibindo a tristeza dos irmãos em relação à perda do seu ente querido. Ele está dizendo que a nossa tristeza não deve ser igual à daquele que não tem o conhecimento do Evangelho
aquele que não tem esperança, é a nossa consciência a respeito das coisas, a respeito da vida, a respeito da existência, que modera o tipo de tristeza que a gente tem. Então, todos nós nos entristecemos. É comum, é natural, é normal, é humano que as pessoas se entristeçam, que todos nós nos entristeçamos. No entanto, a tristeza de cada um será moderada de acordo com a sua consciência a respeito da vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, como nós introdutoriamente falamos ontem, tristeza contrário da tristeza, que seria a felicidade, ou, de algum modo, a alegria. Quando a gente fala sobre alegria, há 3 conceitos de alegria, inicialmente. Primeiro, é o conceito que nós conhecemos modernamente, que é a realização de algum sonho, algum projeto de vida, de algum desejo. Só que essa felicidade, ela é muito passageira, porque a partir do momento que a gente consegue realizar um desejo, a gente sente a necessidade de uma outra realização, e essa nossa felicidade, ela abre um outro espaço, ela torna-se absolutamente vazia em nosso coração, porque esta realização já aconteceu. Está novamente feliz por um período de tempo. Segundo conceito, ligado à superação de vícios, e você é um homem feliz, porque isso torna-se durante a sua vida um legado. O que você deixa para as pessoas que vêm depois de você como legado vai te tornar uma pessoa feliz. E aí vem o terceiro conceito, a terceira concepção que nós não conseguimos falar ontem, a gente fala hoje, que está ligado à crença judaico-cristã, em que a alegria está no fato de você não estar ligado à realização de um desejo, mas está ligado também a um contraditório do que hoje é a realização de um desejo. Ao contraditório de um triunfalismo, porque na primeira concepção de alegria ou de felicidade aqui, você alcança sucesso, quando você aparece sorrindo, quando você posta fotos demonstrando grandes realizações. E na concepção de alegria ou de felicidade, no conceito judaico-cristão, o que nós temos é o contraditório disso. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, Jesus vai fazer aqui, vai apresentar várias pessoas que não estão em situação de felicidade, mas que são felizes eternamente. E essas pessoas são exatamente os contrapontos da felicidade que a gente conhece hoje. Então, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele explica por que eles são felizes. Apesar de, momentaneamente, eles até se considerarem tristes, porque se o cara é pobre de espírito, ele sabe que ele está esvaziado de conhecimento, e ele sabe que ele está esvaziado de matéria,
ele sabe que ele está esvaziado de certas coisas da vida, significa dizer que ele tem uma dependência absoluta de Deus. Significa dizer que ele nunca chegou e nem chegará a um ponto culminal de conhecimento. Ele sabe que ele está esvaziado das coisas e precisa ter muito mais, por isso a sua dependência de Deus é absoluta. O pobre de espírito vai receber como herança o reino dos céus. Bem-aventurados são os perseguidos. Contrária ao que domina, em situação contrária ao que controla, em situação contrária ao que persegue. Bem-aventurados, ou seja, felizes são exatamente esses que contrariam o que para nossa geração, para nossa modernidade, seria a concepção verdadeira de felicidade, que é estar em cima e não embaixo, que é ser cabeça e não cauda. Você entende? Então, o que nós temos aqui como conceito de felicidade está ligado ao resultado eterno que isso produz na gente. E aí vem uma participação de Merab ontem, ela deixou registrada no Facebook, e eu gostaria de ler para você. A afirmação dela é a seguinte: numa sociedade capitalista como a nossa, se você não tem, é porque você não se esforçou o suficiente. Questão da meritocracia, né? E as pessoas ficam sempre se culpando. É muito tosco esse nosso mundo. Exatamente isso, Merab. Nesse nosso conceito de felicidade, a gente a gente consegue uma realização, entre aspas, é feliz por um momento, e depois a gente volta a buscar incessantemente por outras realizações. E isso é um saco sem fundo. A gente nunca vai conseguir ser, de fato, pessoas satisfeitas, serem realizadas o suficiente para se tornar gente feliz. É por essa razão que há hoje tantas pessoas em idade em que deveriam ser felizes em situação absurda de tristeza. Porque, inclusive, alguns pesquisadores da nossa era moderna disseram o seguinte, que a felicidade, ela é como é que se diz? Eu esqueci a expressão que se usa. É uma curva em U. Então, digamos, dos 18 aos 60 anos, por exemplo. Você está super, hiper, mega feliz nessa sua jovialidade. E aí você vai decrescendo. Na parte baixa do U, você está mais ou menos com os 40 a 50 anos. É o período de maior tristeza da vida do ser humano. Aquela crise da meia-idade. Você já talvez tenha iniciado aos 18 anos uma correria em busca de várias realizações. Você conseguiu realizar muita coisa. Quando você chega aos 40 anos, não tem muito o que realizar, ou então você não conseguiu realizar aquilo que você gostaria de realizar. Aí você entra nessa crise da meia-idade. Eita. E nessa crise da meia-idade você passa a ter certas tristezas. E os especialistas dizem que você vai saindo dessa crise da meia-idade. Quando você vai se tornando idoso, você volta a ser feliz. Até, né, um outro ponto do U, por conta de você perceber com a sua experiência que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Você passa a valorizar as pequenas coisas da vida, e essa experiência vai te dando uma ideia do que seria de fato ser uma pessoa feliz. Aí você vai abandonando
aos poucos essa tristeza. Quando você vai para o Evangelho, quando você vai para Mateus capítulo 5, para as bem-aventuranças, você vai perceber que o conceito de felicidade de Jesus é o que poderia produzir tristeza na vida de muita gente. A pobreza, a mansidão, porque você não revida o que outras pessoas fazem contra você, então quem revida e quem consegue se vingar, entre aspas, é a pessoa mais feliz, a pessoa mais brava, mais corajosa, que parte para cima, normalmente é a pessoa mais feliz, porque ela é mais exaltada, mais benquista pela sociedade, enquanto que o manso é tido como um cara. E você vai para as outras partes do sermão, da montanha, aí Jesus vai dizer, se o cara te bater numa face, você dá outra face. Se o cara te ferir, te machucar, você perdoa. O cara te dever, você diz, não precisa pagar. Claro que tudo dentro de um limite de interpretação razoável, mas não é sobre isso que a gente está falando, mas de forma geral, normalmente a felicidade apresentada por Jesus aqui são perdas. Então, nas perdas é que a gente é feliz. Aí Philip Yancey, eu acho que o livro não está aqui, no livro Jesus que eu nunca conheci, dá aqui, obrigado amigo, amado, Jesus que eu nunca conheci, que eu gosto muito, eu já li algumas vezes esse livro, mas a gente não se cansa de ler o que é bom, né? E o que tem muito material, ele vai apresentar as bem-aventuranças no amadurecimento dele, de sua fé cristã, como algo, primeiro, que está ligado a uma promessa de Deus que é futura. Certos desprendimentos, de abrir mão de certas coisas na vida, nesse mundo é passageira, a felicidade, a alegria em Deus é eterna. Segundo, ele vai dizer que isso também está ligado a uma questão psicológica. Porque quando você vai abrindo mão de determinadas coisas na sua vida, na sua existência, para poder alcançar algo que é muito maior, que é muito superior, que é infinitamente mais, a sua mente passa a estar muito melhor condicionada às condições da vida. Você não é mais um cara que precisa viver dentro de um consumismo, de uma realização capitalista absurda. Isso a gente pode ver agora dentro das condições. É aquilo pelo que a gente está lutando hoje. Quando na verdade no mundo capitalista a gente luta por aquilo que não é básico, por aquilo que é fútil. E é o básico hoje que é o essencial. E a gente precisa aprender a valorizar essas coisas que são, entre aspas, as coisas pequenas, mas nossa, segundo, a questão está ligada à nossa psicologia, e terceiro, está ligada àquilo que nós já estamos falando desde o início, que é a inversão dos valores. Então, aquilo que é valorizado pelo mundo moderno, aquilo que é valorizado pelo capitalismo, é desvalorizado por Jesus. Porque ele sabe o que de fato é essencial, o que de fato é para sempre, o que de fato vai durar para a eternidade. Então, quando a gente fala a respeito de tristezas relacionadas às nossas perdas, a gente está falando a respeito de uma tristeza que é passageira, de uma tristeza que não vai ficar para sempre vai ficar a nossa alegria. Inclusive alguns psiquiatras, com base em alguns estudos do século XX, por exemplo, eles falam que moderado, porque o cara está
a gente não atende a essa palavra forma em pessoas vazias. Se a gente for pensar de um modo racional, Jesus é um anticapitalista, na verdade. Ele é um anticapitalista, não no sentido político de gerir uma nação, mas no sentido comportamental de se relacionar com as outras pessoas, de dividir o que tem, né? De pensar no bem do outro, de abrir mão de alguma coisa para um bem maior. Nesse sentido, Jesus vai se apresentar como um anticapitalista, porque no mundo capitalista você tem que ser superior, você tem que ser maior, você tem que ser melhor, você tem que ter as melhores coisas. Quando você não consegue, você se entristece profundamente. E é por isso que há tantas pessoas tão tristes na nossa geração, porque por causa das não realizações. Tá? Eu acho que meu tempo já está indo, né? Eu estou conversando um monte, mas a gente tem essa semana toda ainda para conversar a respeito de tristeza. Amanhã a gente vai dar uma olhada e já entrar também na causa da tristeza, na identificação da tristeza e alguma coisa desse tipo. A gente vai conversando durante a semana, tá bom? Um grande abraço.